Como é do conhecimento de todos, estamos talvez superando, esperamos que estejamos superando, talvez a maior catástrofe sanitária que se abateu sobre a humanidade e particularmente sobre o nosso país no último século, representada pela Covid-19. Temos muito a lamentar. Vidas foram perdidas, muitos prejuízos econômicos, muitos empregos. Mas, por outro lado, esse tipo de evento tem algum efeito positivo. É possível achar alguma coisa de positivo em algo tão trágico. Esse tipo de evento são eventos que nós chamamos de eventos aceleradores do futuro. Quem imaginaria que faríamos, por exemplo, tantas videoconferências ou que teríamos tantas pessoas cujos empregos foram preservados trabalhando nas suas casas? Seria algo impensável de acontecer num período curto de tempo e hoje vemos, por exemplo, que o trânsito das grandes cidades sofreu um alívio porque várias pessoas simplesmente continuarão a trabalhar, a exercer as suas atividades, ganhar a sua vida nas suas casas, sem precisar se deslocar. Enquanto presidente da Associação Médica Brasileira, que eu ocupei até 2020, e também como presidente da Confemel, tive a oportunidade de participar de muitos fóruns da Associação Médica Mundial, onde se discutia com muita intensidade as inovações tecnológicas. Nesse aspecto, o que se planejava, o que se pensava nos anos de 2018, 2019, ou seja, pré-pandemia, era o que estaria acontecendo no próximo ano de 2026, onde a expectativa é que tenhamos cerca de 16 bilhões de implantáveis ou de usáveis, ou seja, instrumentos que medem, que geram dados, vão ser gerados terabytes de dados sobre milhões, sobre bilhões de pessoas, o que vai mudar substancialmente a maneira como conhecemos a saúde humana, como abordamos e como tratamos a saúde humana. E nesse aspecto, logo que foi feito o decreto da pandemia, foi discutida uma lei, a Lei 13.989 de 20, que disciplinou o uso da telemedicina no país, aprovou o uso da telemedicina. Considerando uma doença infecto-contagiosa, considerando a ausência inicial de recursos, de equipamento de proteção individual, muitos atendimentos puderam ser feitos, muitas pessoas puderam ser ajudadas a partir daquele momento, utilizando os recursos tecnológicos de que hoje nós dispomos. Subsequentemente, começou a existir no seio do Conselho Federal de Medicina, que regula a prática médica no Brasil, uma enorme discussão sobre o que seriam os desdobramentos futuros com base nas questões tecnológicas. Muito bem, com o decreto do dia 18 de abril passado, a portaria do Ministério da Saúde, que encerrou formalmente o período da pandemia, logo na sequência, as discussões dentro do Congresso aprovaram na Câmara Federal o projeto de lei número 1998 de 22, que disciplina já não mais a telemedicina, mas a telesaúde, ou seja, um conceito muito mais amplo em todo o nosso país, e que vai agora para a avaliação do Senado e também da Presidência da República. Ao mesmo tempo, no dia 5 foi publicado no Diário Oficial da União a resolução CFM número 2314 de 2002, que justamente versa sobre a questão da telemedicina, disciplina as suas várias modalidades, estabelece responsabilidade, caracteriza bem, posto que, na maioria das vezes, estamos pensando na teleconsulta, uma consulta remota, paciente e profissionais através de meios eletrônicos não ocupando o mesmo espaço, o que permite, por exemplo, você atender uma pessoa em qualquer ponto do território nacional. Porém, existe a teleinterconsulta, os telediagnósticos, e pensem em regiões remotas, onde existem aparelhos, mas não existem pessoas capazes de interpretar os resultados que aqueles aparelhos, como tomógrafos, mamógrafos, produzem. Então, indivíduos especializados, muito gabaritados, situados nos grandes centros, poderão trabalhar em cima disso. Só que vejam, por exemplo, eu sou um cirurgião geral. E a cirurgia videoassistida por robô, ela se encontra em plena prática, ou seja, é possível um cirurgião operar remotamente um paciente, não estando na mesma cidade, no mesmo estado ou até no mesmo país. E tudo isso passa a ser devidamente disciplinado por esse tipo de resolução, o que nós temos a saudar, posto que o avanço representado por isso é muito significativo. O Big Data, os grandes bancos de dados gerados por populações tão grandes como a nossa e que são distribuídos por diferentes regiões climáticas, lembrando que o Brasil, além de ser um país gigantesco, é o único país do mundo cortado por dois paralelos.
É a única nação do mundo que conseguiu manter a sua integridade territorial, mesmo sendo cortado pelo Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Mesmo os países muito grandes como a Rússia, o Canadá, os Estados Unidos ou a China, que são maiores territorialmente que o Brasil, não são dessa forma. Eles são grandes de leste a oeste, mantendo a unidade climática. Então vejam que manter ou fazer política, né, voltada para a saúde, considerando que a diferença das incidências das doenças varia muito, especialmente por questões sazonais, né? E eu cito como um exemplo prático. Aqui em Minas Gerais, nós lidamos muito com questões como, por exemplo, de esquistossomose, né, a chamada xistose, o que praticamente não ocorre nas regiões temperadas do país, onde criam-se ovelhas, o que tem muito pouco aqui em Minas, mas que gera, por exemplo, uma questão ou uma doença chamada cisto hidático, que acontece no fígado das pessoas, que é um parasita que vem da ovelha, praticamente desconhecida aqui em Minas Gerais. Na Amazônia, temos a hepatite delta, que é praticamente desconhecida fora da Amazônia. Então, o nosso desafio é gerar imensas quantidades de dados, isso vai ser possível nos próximos anos, alterar substancialmente a qualidade da assistência médica no país, posto que, através das diferentes modalidades de telemedicina, nesse momento regulamentadas, e esperamos também proximamente pelo projeto de lei, as responsabilidades e a segurança, tanto do paciente quanto do colega médico, estão muito bem tratadas. E a ideia é que essa revolução digital propiciada pela tecnologia nos beneficie a todos, que nós possamos estender uma assistência médica de ótima qualidade, muito assertiva, com auxílio da tecnologia, com auxílio dos pontos de inteligência artificial, com auxílio desse conhecimento novo, que vai ser a geração de dados ativa em cima de grandes populações e que habitam diferentes regiões com diferentes incidências de doença, mas dentro do mesmo teto, que chama-se Brasil, nós teremos um mundo realmente novo que nos aguarda, do qual nós apenas temos aí uma pálida ideia do que virá nos próximos anos. É com muita satisfação que a gente vê essa movimentação, é com muita satisfação que a gente vê grupos de colegas, especialmente os colegas mais jovens, se gabaritando para utilizar desse tipo de ferramenta que não visa substituir a consulta presencial, que não visa em momento nenhum substituir aquilo que se constitui numa relação que, dentro da Confemel, já foi levado para a Associação Médica Mundial, que é chamar ou considerar a relação médico-paciente como patrimônio imaterial da sociedade. Tamanha a importância dessa relação para a nossa saúde, para a nossa segurança, para o nosso bem-estar. Ou seja, só temos a saudar esse importante avanço e que, no caso, tanto nas nossas casas legislativas, quanto no Conselho Federal de Medicina, feito aí com bastante segurança, com bastante participação de todos os colegas, todas as sociedades, especialidades, e uma resolução madura, uma resolução bastante clara, que tipifica muito bem as formas, as maneiras e as responsabilidades e a segurança de todos os envolvidos. Ou seja, isso é cidadania, isso é qualidade, isso é ética. É para isso que a gente levanta todo dia e exerce o melhor das nossas aptidões, o melhor dos nossos esforços no sentido do aperfeiçoamento da nossa sociedade, no sentido do aperfeiçoamento da assistência à saúde e no sentido do aperfeiçoamento, da valorização, do reconhecimento do trabalho de cada um dos cerca de 650 mil médicos que atuam dentro das fronteiras desse nosso gigantesco e maravilhoso país.